o norte do Paraná começa a ser colonizado por paulistas e mineiros em 1860, com o plantio de café feito por mão de obra nacional. Como as terras paranaenses estavam sendo rapidamente habitadas, era preciso fazer mapeamentos dos rios da região. Para isso, por volta de 1865, 2 irmãos alemães vieram ao estado, Franz e Ferdinand Keller. Estes engenheiros aportaram no Brasil a fim de trabalhar na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, no norte do país. A pedido do governo do Paraná, os irmãos mapearam os rios Ivaí e Tibagi. O governo paranaense queria saber qual a possibilidade de haver navegação no Ivaí, para estender a ferrovia da Graciosa até as ruínas de Vila Rica e escoar a safra do Mato Grosso e norte do Paraná até o porto de Paranaguá. No século XX, os topógrafos da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná batizaram de Keller o rio que corta o município de Itambé, em homenagem aos irmãos alemães. Mas quem iniciou a construção de uma ferrovia no norte do Paraná foi o fazendeiro Antônio Barbosa Ferraz Júnior. Na segunda metade do século XIX, os cafeicultores de São Paulo, interessados na fertilidade das terras paranaenses, adquiriram propriedades e começaram o cultivo do café no norte pioneiro. Porém, havia dificuldades no escoamento da produção, pela falta de estradas ou ferrovias que ligassem esta região a São Paulo. Então, Barbosa Ferraz, um fazendeiro de Ribeirão Preto, plantou 1 milhão de pés de café entre Ourinhos e Cambará. Como havia uma estrada de ferro que passava por Ourinhos a Sorocabana, Barbosa Ferraz e outros agricultores decidiram construir um ramal desta estrada, que cortaria o norte do Paraná até as 7 Quedas, para escoar a safra ao Porto de Santos. Assim, foi fundada a Estrada de Ferro Noroeste do Paraná, nome alterado depois para Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná. O início das obras do primeiro trecho entre Cambará e Ourinhos foi em 1923, com 29 quilômetros. Porém, os custos da construção eram muito elevados para os agricultores. Era preciso atrair mais investidores para o projeto. Em 14 de janeiro de 1924, o jornal O Estado de São Paulo publicou uma matéria sobre a ferrovia, a fertilidade das terras norte-paranaenses e dos lucros certos que elas trariam a investidores. A matéria atraiu a atenção de um certo Lord Lovat. Simon Joseph Lovat, o 16º Lord Lovat da Escócia, diretor da Southern Cotton Plantation Syndicate, especialista em agricultura, estava no Brasil juntamente com uma missão inglesa. Tal missão, que desembarcou no Rio de Janeiro, chefiada por Edwin Samuel Montagu, tinha o objetivo de negociar a dívida brasileira com os bancos ingleses e fiscalizar o Tesouro Nacional. Já Lord Lovat queria encontrar terras para o cultivo do algodão e atender às indústrias têxteis da Inglaterra, o que fizera no Sudão. Lovat visitou o território entre os rios Paranapanema e Tibagi, os quais foram colonizados por Barbosa Ferraz. Sabendo que estas terras e as que ficavam entre o Ivaí e o Piquiri eram de grande fertilidade, os ingleses e Lovat decidiram investir no Paraná. Em meados de 1925, Lord Lovat e outros empreendedores se reuniram em Londres a fim de planejar a colonização de todo o norte e noroeste paranaense. Então, foi fundada a Paraná Plantation, empresa responsável por controlar, de Londres, a Companhia de Terras Norte do Paraná. A companhia adquiriu o título de posse das terras de 3 formas:
da Companhia Marcondes de Colonização, que já iniciaram o empreendimento imobiliário na região. Para evitar conflitos, negociou também com grileiros e poceiros e, por fim, comprou as mesmas terras do governo do estado, ao qual pagava R$20.000 o alqueire. A compra totalizou 515 mil alqueires escriturados. Em seguida, o plano era vender terras aos colonos por R$400.000 o alqueire. A responsabilidade pela demarcação das terras, a construção de estradas e ferrovia ficou para a companhia. O modelo de colonização inglês previa que os lotes seriam de, no máximo, 15 alqueires paulistas, ou 36 hectares. Para subsidiar os agricultores, seria formada uma vila ou pequena cidade a cada 15 quilômetros e uma cidade-polo a cada 100 quilômetros. Os lotes nos vales teriam acesso à água de um lado e à estrada do outro. Assim, as propriedades ficavam finas e compridas. O plano de Lord Lovat era incentivar o cultivo de algodão para abastecer a indústria têxtil. Mas, por sugestão de Barbosa Ferraz, a cultura foi trocada pelo café, por ser mais lucrativa e garantir a possibilidade de enriquecimento rápido dos agricultores, o que alavancaria a venda de terras. Uma ampla rede de propaganda divulgou a fartura do norte do Paraná para estimular a venda dos lotes. Em todo o país, a região ficou conhecida como Nova Canaã, Eldorado, terra onde se anda sobre o dinheiro, terra da promissão. Palavras que convenceram imprensa e população. Aí foi sugerido que colonizassem a área aqui, trazendo pessoas do exterior. Coincidentemente, como tinha muita gente do exterior querendo sair dos seus países pelas dificuldades, eles começaram a divulgar nos jornais, nas revistas, nas rádios na Europa: venha para o Brasil, aqui nós temos terras virgens, férteis e vocês não vão passar fome. Foi assim que se organizaram em vários países, na Europa principalmente, e na Ásia também, organizações que inscreveram as pessoas que gostariam de sair de lá para começar uma vida nova. Para atrair mais compradores, a construção da estrada de ferro foi retomada. Além disso, uma estrada de rodagem foi aberta até mais adiante, no patrimônio de Três Bocas, que seria denominado posteriormente de Londrina. Na época, a região aqui era chamada Três Bocas porque tinha uma fazenda muito chamada Três Bocas, e como também o lugar que escolheram também tinha início de três fontes, de três córregos. Então, coincidentemente, tudo essa Três Bocas, né? E, então, Londrina chamou Três Bocas até 1934, né? Quando então foi mudado para Londrina, que quer dizer Pequena Londres, porque foram os ingleses que fundaram a região. Com acesso ao norte do Paraná, a companhia deu início à venda das terras. As terras atraíam cada vez mais pessoas ao norte do estado. Assim, então, começou a colonização do norte do Paraná. A vantagem de que as famílias vinham sem dinheiro foi, em parte, muito positiva, porque se criou a maior reforma agrária que temos conhecimento praticamente no mundo. Mas 2 duros golpes puseram fim aos sonhos britânicos no norte do Paraná. Lord Lovat, o homem forte da companhia, morre de colapso cardíaco em 1933 e explode a Segunda Guerra Mundial em 1939. A Inglaterra precisava de dinheiro para investir na guerra. Além disso, o presidente Getúlio Vargas pressionava a Companhia de Terras para que entregasse a ferrovia ao governo. Sem saída, os britânicos venderam a companhia para um grupo de brasileiros, bem no momento em que era incorporado ao patrimônio da empresa o norte novíssimo do estado, correspondente à região de Paranavaí. A companhia, incluindo terras e ferrovia, foi vendida em 1943 ao grupo de Gastão Vidigal,
Gastão de Mesquita Filho, Arthur Bernardes Filho e os irmãos Soares Sampaio. Posteriormente, a estrada de ferro foi vendida ao governo brasileiro pelo Grupo de Vidigal. Apesar do acordo firmado entre Brasil e Paraguai para levar os trilhos até Assunção, até hoje Cianorte é o ponto final da estrada. O nome da empresa foi mudado para Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Sua sede foi instalada em Maringá. Todo o Norte Novo e Novíssimo, regiões de Maringá e Paranavaí, foram colonizados pelos proprietários brasileiros da companhia. Esta região tornou-se o maior produtor de café do planeta, produzindo 43% da produção nacional e 1/3 da mundial, chegando a colher 60% da produção mundial na década de 60. Londrina ficou conhecida por décadas como a capital mundial do café. Com a colonização do norte do Paraná, houve o desaparecimento de um povo chamado Sutil. Este povo chegou ao norte do estado por volta de 1910 e aqui ficou até 1960. Vindos do sul do Paraná, eles descendiam de negros e índios. Há vestígio de sutis em toda a região de Maringá, Campo Mourão, no Vale do Ivaí, Cianorte e Japurá. Aqui em Paysandu, existe ainda o Cemitério dos Sutis, conhecido como Cemitério dos Caboclos, preservado pelo patrimônio histórico do município. Suas casas eram feitas de pau a pique, com cobertura de imbirra. Eram criadores de porcos. De acordo com o pioneiro Antônio Rodrigues Machado, em Itambé, até o ano de 1946, havia ruínas de 3 aldeias sutis, numa área bem próxima à atual cidade de Itambé. Lá que vivia os sutis? Aí então a gente encontramos os vestígios deles, né? Que a gente não chegamos a conhecer eles, que já tinham se mudado, né? Eram o povo falava assim, os caboclos sutil, né? Eles então devem ter mudado pelo vestígio que a gente vimos, deve ter mudado uns 8 a 10 anos antes de haver a colonização aqui da região. A gente encontramos, né? Os ranchos onde eles moravam, né? Como é que eram os ranchos? Os ranchos tudo feito de cercado de palmito, coberto com tabuinha, feita de madeira, né? E a gente chegamos a usar algumas tábuas que eles usavam para portas, né? Os ranchos, nós usamos para nós fazer os primeiros ranchos também ali na propriedade. Então eles tinham 3 aldeias aqui. Uma aldeia deles era aqui, na Venda Gabiroveira, e uma outra num lote que depois era de um compadre nosso, era de 6 alqueires, descendo a estrada que ia para o Guerra, né? A estrada Ouro Verde, uns 2 quilômetros tinha uma outra aldeia, e uma outra terceira aldeia tinha num local por nome de Colônia Baiana, na estrada do Turco, né? No Guerra tem outra bifurcação, então à direita na estrada do Turco tinha outra aldeia deles, abandonada também. Isso, inclusive eles usavam aqui essa primeira aldeia deles, que é essa da Venda Gabrielveira, como sede, né? Inclusive tinha um cemitério deles ali, tem pessoas sepultadas ali da época deles. Quantos túmulos tinha? Olha, nós contamos entre os túmulos pequenos, que certamente era de criança, né? E os adultos, 16 túmulos. O senhor Machado conheceu um dos sutis em São Miguel do Cambuí. E o Valério, o que ele disse? Seu Valério, esse seu Valério era da família, ele então contava a história dos parentes dele. Falava? Ele falava que eles, quando tinham que fazer alguma compra de sal e roupa, iam a cavalo, esse pessoal tinha animais, né? Iam a cavalo até em Apucarana, para poder fazer com Londrina, Apucarana, Londrina, né? Que já estava começando essa cidade aqui. E ele falava para onde o povo dele tinha? Aí o povo dele atravessou o rio Ivaí, né? E foram afundar para o sertão afora. Ele não sabia falar o endereço, ele não sabia contar onde eles estavam. Foram todos juntos? Foram todos juntos. Os sutis não eram donos das terras onde viviam, por isso tiveram que deixá-las. Alguns foram para Roncador, onde uma parte morreu de frio e outra de lepra. Houve ainda os que se juntaram a outros povos e usaram Sutil como sobrenome. Em 1947, quando começou a ser colonizado, Itambé pertencia a Mandaguari.
4 anos depois, Marialva foi emancipado a município e Itambé passou a ser seu distrito. O responsável pela colonização de Itambé foi o senhor João Cortês Capel, corretor de imóveis da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Cortês nasceu na província de Almeria, Espanha, em 1905. Filho de Indalécio Cortês Felices e Ana Capel Sanches. Em 1919, a família veio para o Brasil a bordo do velho navio francês Aquitânia. Eles seguiram para a fazenda Capuava, em Guariba, no estado de São Paulo, trabalhar no cultivo de café. Cortês foi sitiante, dono de olaria e castrador de animais. Em 1936, espalhou-se a notícia de uma obra gigantesca, a colonização do norte do Paraná. Cortês, decidido a dar uma vida melhor para os pais, segue para o Paraná em março do mesmo ano. Ele era caçador de porca. Eu me lembro, nós morávamos em Cornélio, ele tinha um cavalo. E ele ia por todos os sítios aí, ele ia castrar porca. Aí veio a Companhia da Inglaterra. O nome do que fundou a Companhia da Inglaterra é Mr. Thomas. Sim, Arthur Thomas, né? Arthur Thomas. Aí tinha outro sócio. Aí o pai foi lá e falou assim, ó, eu queria trabalhar na Companhia de Terras porque eu queria ter uma profissão sem ser castrar porca, que eu já estou cansado dessa vida. Aí o Mr. Thomas falou, então o senhor pode ser agente. Ele foi agente. Ele vendeu, a primeira data de Maringá foi ele que vendeu. Em pouco tempo, ingressou na Companhia de Terras como corretor, no cargo de subgerente, e depois tornou-se agente autorizado da companhia. Com o trabalho de corretor e cafeicultor, ele enriqueceu. Cortês negociou terras em várias partes do norte paranaense. Ele foi muito rico. Comprou o carro, ele comprava o carro no ano, ele ensinou meus irmãos a guiar desde pequeno. A propriedade dele. Ele tinha nessa casa que nós morávamos lá, tinha fazenda Cortesia. Que tamanho que era essa fazenda, a senhora lembra? Era enorme. Era, acho que eram uns 400 alqueires. Nossa, era uma fazenda. Depois todo mundo falava, era muita terra. Muita Ele terra tinha a mesmo. fazenda Almeria, que é a homenagem aonde ele nasceu, na Espanha. O que me falaram dele é que ele era muito honesto. Ele era. Que a palavra dele valia. É, isso que ele falava. Ele sempre falava assim, principalmente eu que convivi com ele, né? Ele sempre falava assim, ó, o seu nome é a sua maior herança. Não adianta você ter muita coisa e não ter nome. Ele próprio relatou em 1951 à revista Café que estava difícil vender lotes da Gleba e Juí, atual município de Itambé, pois a região ficava longe de qualquer cidade ou distrito que abastecesse os agricultores. Então, João Cortês tomou uma importante decisão: construir uma cidade com seu próprio dinheiro.